Olá a todos e todas! Eu sou o professor Igor Klein Belchior, do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Campanha. Sou igualmente coordenador do LEFAMA, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga, Medieval e da Arte. Talvez vocês já nos conheçam pelo trabalho que fazemos no YouTube. Porém, agora, estamos experimentando o formato de podcasts. Inicialmente, nossa preocupação recairá no ensino de história por meio das mídias digitais, pois sabemos que elas chegaram para ficar. Sendo assim, esta rádio e este podcast fazem parte de uma série de entrevistas promovidas em parceria com pesquisadores de todo o Brasil que já apresentaram soluções bem interessantes para a produção do conhecimento histórico utilizando as redes sociais. A variedade de perfis será evidente. Escolhemos entrevistar quem está envolvido com o Instagram, com o Facebook, o YouTube e também o Twitter, na tentativa de reunir relatos de experiências que poderão vir a servir como aporte teórico para as minhas aulas, em uma disciplina na qual eu preparo os alunos para usar justamente essas novidades de uma forma crítica e profissional, mas também para você ou vocês que têm o interesse em começar a desenvolver projetos nesse sentido. Espero que gostem das entrevistas e que se interessem em conhecer mais o trabalho, um trabalho fenomenal desses colegas que serão entrevistados. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à Rádio LEFAMA. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você está escutando esse podcast, sinta-se saudado e sinta-se saudada. Bem-vindos ao nosso segundo diálogo com pesquisadores, professores, enfim, com um pessoal que já está se dedicando ao ensino de história, à produção do conhecimento histórico, utilizando as redes sociais. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o Chintamani Alves, que é um cabra muito gente boa que eu conheci em Feira de Santana e que passei a conhecer, para além da amizade pessoal, o trabalho que esse professor de história do IF Paiano faz com as suas redes sociais. Na verdade, o Chin foi o cara que me chamou a atenção para fazer esses podcasts, porque ele tem um trabalho que não é só muito legal, mas como eu acredito que seja muito cirúrgico, porque o Chin ele está muito mais interessado em dialogar o conhecimento histórico com a realidade e com os problemas históricos, políticos, sociológicos, enfim, os problemas que a nossa nação enfrenta nos dias de hoje. Outro ponto importante que eu queria destacar do trabalho do Chin é que ele tem tanto um podcast intitulado Ventilador na Farofa, recomendo muito vocês escutarem todos os áudios que ele colocou lá, porque são áudios muito importantes, né, como a pandemia, a população negra no Brasil e nos Estados Unidos, a importância da história no combate da pandemia, mulheres e trabalho não remunerado em pandemia, professores e educação em pandemia. Então, são discussões que ultrapassam a sala de aula, elas dialogam com os nossos problemas contemporâneos e também com o fazer, a função profissional dos professores. E outro perfil que eu gostaria de chamar a atenção que ele também tem, que é o perfil pessoal dele no Instagram, é Chintamani, é o nome dele, só que com 3 Is ao final do nome, um perfil no qual ele se dedica, por exemplo, a fazer o ensino de história a partir de memes. Tem um meme muito interessante sobre os mitos da independência, com aquela questão das verdades difíceis de engolir. Mas o que mais me chamou a atenção nesse perfil, que é pessoal, não é um perfil acadêmico nesse sentido, é um professor falando nesse sentido em primeira pessoa, é o combate que o Chin ele tem em relação ao racismo, que é um tema muito importante e muito atual neste país. Ou seja, é um professor que está muito preocupado em utilizar o seu conhecimento para educar os seus alunos a perceberem a realidade brasileira a partir das suas redes. E é com essa introdução que eu passo
para a nossa entrevista, que vocês vão gostar bastante. Antes de passar para o nosso convidado, fazendo uma apresentação breve acerca do seu currículo, o Chintamani Santana Alves ele é graduado em licenciatura em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, uma universidade que eu conheço bem e tive o prazer de ser professor neste local. Ele foi bolsista de iniciação científica pela UFES, é pesquisador do Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais, o LABELU, e possui mestrado em História pela UFES. Ele também trabalhou como professor substituto no IFBA do campus de Feira de Santana e atualmente, além de professor de História no IF Baiano, é doutorando em História pela UFBA. Olá, Chin, sinta-se saudado, sinta-se bem-vindo e fale um oi aí para o nosso pessoal. Olá, pessoal. Eu sou Chintamani Santana Alves, professor de História do IF Baiano, campus Itapetinga. Sou formado em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, tenho mestrado também pela UFES e atualmente curso doutorado na UFBA. Agradeço o convite do professor Igor e espero que tenha uma contribuição para o que vocês estão estudando. Você é muito modesto, cara. É lógico que a sua contribuição será fundamental, não só para os meus alunos, mas também para todo mundo que está acompanhando este podcast. E aproveitando a tua contribuição, porque é ela que eu quero, eu gostaria de saber de você, que é um professorzão de história, o que é ser um professor de história? Bem, para mim, ser professor de história é, em diálogo com os estudantes, construir ferramentas para que eles possam, de modo autônomo, se orientar no tempo. E ao fazer isso, eles possam compreender a historicidade do presente, então tomar decisões boas para aquilo que eles almejam. Portanto, ser professor de história perpassa por construir em relação com os estudantes esse processo de conhecimento histórico, de letramento histórico, de ganhar autonomia, de ter autonomia de pensamento. Mas ser professor de história hoje também no Brasil é ser censurado, é sofrer algum nível de perseguição moral, é ter dificuldades para executar um trabalho que você passou anos estudando. Então, Shin, muito interessante o que você disse, porque são preocupações muito diferentes da que eu tenho no ensino superior. E muitas vezes essas preocupações que a gente não tem, que a gente de fato deveria ter, uma vez que nós ficamos muito mais preocupados com debates historiográficos, enfim, e apresentar muitas vezes um assunto numa profundidade que não dialoga de fato com os conceitos básicos, com o situar o aluno no tempo, no espaço, esse letramento histórico que é feito por você e pelos outros professores de ensino básico. Eu acredito que esta é a grande preocupação que nós todos deveremos ter, porque muitas vezes nós educamos nossos alunos a dialogarem como se fossem sempre uns eruditos que ficam sempre no campo teórico, e muitas vezes eles mesmos se esquecem que o estudo da história é também para eles se situarem no presente e atuarem também como transformadores da sua própria realidade. Afora essa observação, né, que me chama muita atenção porque, a meu ver, é muito melhor produzirmos hoje neste país alunos que tenham uma consciência antirracista do que, de fato, centenas e centenas de alunos que ficam dialogando, remoendo o Walter Benjamin a todo momento. Nada contra o Walter Benjamin, mas eu já vi muito na história alunos que gostam de decorar essas passagens de autores importantes apenas para ficar de fato ruminando essas questões. Eu realmente concordo com você, e deve ser por isso que a nossa profissão ela é tão visada pelos governantes da extrema-direita hoje. Que você realmente disse, né? É muito triste a gente estudar, a gente perceber a realidade e ao mesmo tempo essa sociedade não dar a mínima para a nossa formação. E falando em formação, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. É possível ensinar história pela internet? E se sim, qual é o papel do professor de história neste mundo das mídias digitais? Para mim, o ensino envolve uma relação
Então, eu tenho dificuldade, às vezes, de ver na internet essa possibilidade efetiva, porque ela tende a massificar as coisas, tanto nas redes sociais como naquelas plataformas que foram criadas para ter esse tipo de reunião e de interação. Então, eu acho que se isso fosse viável, precisaria ser num espaço bastante restrito. E eu não sei se eu não sei não, melhor. As condições que nós temos hoje não caminham nesse sentido. Acho que tem que ter um menor número de pessoas para permitir uma interação, uma troca. Acho que a gente perde muito sem a relação presencial para uma efetiva demanda de ensino. Então eu tenho sérias dúvidas sobre a possibilidade de que exista um ensino efetivo de qualidade que tenha como foco único a internet. Acho que a gente perde mais do que ganhamos. Mas acredito que o recurso da internet e das redes sociais podem ser importantes para a gente vulgarizar a história. Não no sentido de perder qualidade, mas de tornar mais comum. É, Muito tempo os historiadores profissionais dentro das academias produziram muita coisa de qualidade e deram subsídio para muita coisa, para movimentos sociais, para análise crítica. Então não é que a academia não fez parte da vida brasileira, mas agora com o advento das redes sociais e de uma maior massificação da internet, de mais tecnologia, o que tornou acessível para mais pessoas celular. Com isso eu não estou menosprezando a imensa desigualdade e exclusão digital que tem no país. É só que comparado a outro momento nós temos muito mais massificação desses elementos. E nós assistimos, portanto, muita informação circulando e acho que os historiadores profissionais ficaram, de certo modo, longe disso. Então, jornalistas, pessoas que começaram a ver esses nichos de atuação através do YouTube, estudantes, né? Tem youtubers de história que começaram a divulgar conteúdos enquanto eram estudantes, enfim. Então acho que é importante os historiadores profissionais fazerem parte disso, não para reivindicar algo corporativo, mas para colocar no conhecimento mais cotidiano das pessoas aquilo que nós estudamos na universidade, que nós produzimos nos centros de pesquisa, mas sobretudo para que as pessoas tenham conhecimento de como é produzido o, como é produzido aquilo que nós discutimos em história, para que não fique essa ideia de reduzir o conhecimento histórico a uma mera opinião, a ideologia, não que pretendamos tirar a ideologia disso, mas justamente para que as pessoas compreendam a historicidade de todo e qualquer conteúdo, de todo e qualquer conhecimento produzido. Portanto, penso que é importante ocupar esses espaços. Agora nós devemos discutir como ocupar esses espaços, ter projetos coletivos de ocupação desses espaços e não negligenciarmos as forças que atuam nesses espaços. Mais uma vez eu concordo com você, principalmente nessa questão do vulgarizar um pouco o conhecimento científico, haja vista que é uma coisa normal as pessoas quererem informação. Você bem apontou e a gente observou nesses últimos anos que as pessoas passaram a discutir assuntos que são muito sérios. Eu paro numa fila, por exemplo, eu vejo pessoas discutindo feminismo, discutindo machismo, discutindo até mesmo o racismo, o fascismo, enfim. E essas pessoas, elas têm uma opinião, isso é uma coisa ruim, mas também mostra que elas se informam, embasado a partir, muitas vezes, desses jornalistas, dessas pessoas que eu acredito, em grande parte, são formadas para lerem um teleprompter. Elas não estudaram sociologia, elas não estudaram história, e dá para ver na opinião que esses veículos de mídia perpassam ao público geral. Basta a gente atentar para a massificação ideológica que a Jovem Pan faz quando ela diz fazer jornal. Então, isso sempre foi algo que me preocupou. Como colocar esse conhecimento histórico, esses conceitos bem trabalhados, ou até mesmo o pensamento, a crítica científica, para esse público amplo, de uma forma que esse público possa vir a se informar também a partir dos historiadores. Então, eu acho que concordo plenamente com você. As redes sociais não substituem o ensino em si, mas elas são importantes nessa disputa mesmo de narrativas históricas.
Mas já que você me disse que elas não servem então como ensino regular, você observa então que elas podem exercer uma função complementar então ao ensino? Eu penso também que os conteúdos de história produzidos nas redes sociais, eles podem ser algo complementar, uma ferramenta, talvez como um livro didático. O livro didático é algo material de apoio para o professor e para os alunos, mas não substitui a aula, não substitui a interação, não substitui aquela orientação, não substitui o dia a dia de uma sala de aula. Então eu penso que a rede social pode funcionar desse modo, né, como algo complementar, não no sentido de que melhor, algo complementar para possibilitar os estudantes e os professores a acessar uma variedade de conhecimentos, isso sendo feito com uma prática orientada para uma finalidade específica que vai ser definida pela atuação do professor em conjunto com seus alunos. Mas eu acho que para isso acontecer, para que a internet, as redes sociais, né, esses conteúdos digitais sejam uma ferramenta efetiva utilizada pelos docentes e pelos seus estudantes, primeiro a gente precisa que elas existam de fato no cotidiano escolar. Fala-se muitas vezes que a escola está atrasada e que os professores também, mas a verdade é que os professores não utilizam mais recursos tecnológicos justamente porque eles não têm acesso. Os seus alunos, principalmente, também não têm acesso, não têm recurso para as escolas, né? E não simplesmente por os professores serem alguma espécie de novos luditas que odeiam as máquinas e a tecnologia. Acho que esse é um elemento importante. Um segundo elemento é ter em mente que quem é que controla esses recursos tecnológicos. Tecnologia não é isenta das disputas do nosso mundo. Então acho que para que nós possamos utilizar a internet de uma maneira a beneficiar o bem comum, ao bem viver coletivo, o controle sobre seus fundamentos, o controle sobre as plataformas digitais, ele não deve ser privado. E aí nós temos que debater, porque hoje nós sabemos que existe, além desse controle privado e uso de finalidades escusas, que ficaram mais destacadas nos processos eleitorais por todo o mundo, nós temos também que ter em mente que existe a captura de nossos dados, né? Então, poderosos algoritmos, poderosas inteligências artificiais, nós temos notícias aqui no país de sistemas EAD de sistemas EAD que quem responde aos alunos é uma inteligência artificial e não mais um tutor virtual. Então, quando nós utilizamos essas plataformas, nós estamos expondo nossos dados, estamos expondo conhecimento acumulado, não só do ponto de vista individual, mas também coletivo. Eu, por exemplo, eu tive minha formação de nível superior toda atrelada à universidade pública, portanto, ainda que tenha uma característica pessoal, um esforço individual incluso nisso, eu sou devedor da sociedade brasileira pelas instituições públicas que me permitiram minha formação. E quando eu coloco isso na internet, vai estar sendo apropriado por quem? Quem é que controla minha imagem, meu conteúdo, meu saber? Então acredito que para que a internet, suas plataformas e demais tecnologias digitais, né, que circulam por esse meio, para que elas sejam efetivamente utilizadas a serviço de um bom ensino, nós temos que discutir também quem as controla. Penso eu que não deve ser um controle privado. Rapaz, então, você me chamou a atenção para um aspecto realmente que eu sabia, mas eu não tinha relacionado isso ao ensino. De fato, se nós, professores, principalmente nós que viemos do ensino público, tivemos a ambição de usarmos a internet, as mídias como recursos complementares ao ensino, realmente nós precisamos parar e questionarmos, né, o quanto que esse conhecimento que a gente vai produzir, o quanto que a nossa exposição ela não vai ser avaliada realmente por essas empresas que têm um interesse privado, elas têm um interesse em ganhar dinheiro. E da mesma forma são empresas que nós estamos, ao aceitarmos divulgar conteúdo nessas redes, nós assinamos lá um termo de compromisso, que muitas vezes aquilo que a gente produz pode vir a ferir um termo de compromisso. Por mais que esse termo de compromisso possa ser errado, ele possa ser algo voltado para a censura do conhecimento, nós estamos submetidos a isso.
Então é muito importante a gente realmente pensar, né? Colocar os nossos alunos também em evidência para esses algoritmos, viciá-los também, né, no uso dessas redes sociais, que o algoritmo é feito de fato para isso. Então você trouxe realmente uma outra faceta que eu não havia pensado e que eu agradeço muito a você trazer essa reflexão. Mas passando desse momento que eu tô até meio tenso, né? Poxa, o Shin agora me deixou com medo da Matrix, né? Fora brincadeira, eu gostaria de saber por que então, voltando ao nosso diálogo, você escolheu divulgar conhecimento principalmente no Instagram, né? Eu gostaria de saber do seu perfil no Instagram. Eu acabei escolhendo utilizar o Instagram porque eu estava muito cansado do Facebook em função dos processos que aconteceram recentemente no país. Então estava um pouco cansado daquela rede social por um lado, e por outro, meus alunos, né, quer dizer, os jovens, em particular meus alunos, utilizam muito o Instagram. Acho que pelo aspecto positivo que ele acaba aparecendo, né? As pessoas, em geral, postam coisas felizes lá. Fotos, diversão, alegria, né? E aí, com a pandemia, esse espaço acabou sendo um espaço que eu tinha como acessar eles. Então eu pensei que poderia ser por ali um recurso melhor, mais fácil, mais próximo de ser utilizado. Realmente o Instagram me parece ter uma vibe muito mais feliz realmente que o Facebook, que acabou virando um campo de batalha. Eu concordo com você, eu nem tenho mais a minha família no Facebook, a gente não se tem por conta que virou um local de compartilhar muito mais ideias políticas do que de fato algo que a gente compartilha fotos felizes, né, como você bem disse. E muito interessante que você tenha recorrido a isso pensando nos alunos. Eu acho bem plausível que o professor também escolha, caso venha trabalhar com as redes sociais, quais as redes que os alunos eles mais se interessam. E a respeito dessa escolha, dessa rede, desse uso, como é que você escolhe os temas? Qual que é a metodologia que você tem para escolher? Se você está sempre preocupado com os problemas atuais do Brasil, se você já tem alguma coisa em mente, né? Enfim, qual que é o processo antes de você realizar uma postagem? Os conteúdos que eu publico foram primeiramente pensados para os meus alunos. Não que eu os obrigue a me vincular na rede social, mas como eu tenho um perfil que eu não sonego, não impeço que alunos adicionem por sua conta e risco, obviamente. Então os conteúdos foram pensados para eles, por isso que tem um conteúdo mais ligado é um conteúdo mais informativo, mais característico do nível médio, né, do ensino. E quando eu trabalho com conteúdos que vão além desse ensino mais médio, dessa base mais escolar informativa, eu penso num público em geral mais amplo, penso na qualidade do conteúdo que é discutido e numa linguagem mais acessível. A linguagem mais acessível não é entregar as coisas prontas, mas talvez evitar algum tipo de palavreio ou de chavão mais ligado à nossa área do conhecimento. Isso é difícil, então certamente passa muita coisa, mas a ideia geral é tornar um pouco mais acessível, mas ainda assim é necessário ter alguma base para acessar alguns dos conteúdos. Eu penso muito na qualidade do conteúdo, então em geral, as discussões que aparecem são aquelas vinculadas a meu exercício na sala de aula, que bem ou mal eu tenho algum domínio maior, né, mais pelo cotidiano. E quando eu discuto temas que não estão presos ali na sala de aula, também são temas que eu domino melhor. E por que isso? Porque me permite conhecer o debate, autores, ter um conhecimento mais fundamentado, né, para apresentar ali com qualidade. Quanto mais eu domino, inclusive, me permite talvez construir uma linguagem mais acessível, traçar paralelos com o cotidiano, citar exemplos, poder interagir melhor com o público. Então, eu parto desse princípio. História é basicamente toda a vida humana, né?
Então tem muita coisa, não tem como você conhecer tudo. Então é difícil falar de tudo. E tem um outro fator, que é mesmo que você não queira, as redes sociais acabam lhe separando em nichos, né? Então acaba lhe forçando às vezes a discutir coisas específicas. Isso é uma coisa que eu procuro indicar aos meus alunos, que é uma preocupação que eu tenho, de também educá-los a reconhecer fake news, a pelo menos a ter um olhar científico, acadêmico, crítico às informações que eles pegam na internet. E eu acho que uma boa maneira de ser crítico com os conteúdos de história na internet é você procurar saber qual é a formação da pessoa que está ali ofertando o assunto, o conteúdo, enfim, não só porque as pessoas formadas são melhores, etc., mas a pessoa formada e estudada num determinado assunto, como você bem disse, até mesmo na prática, né, não precisa ser necessariamente só o estudo, mas é uma pessoa que tem mais familiaridade com aquele tema. Ela tem mais conhecimento da bibliografia, dos conceitos, enfim. É um assunto que, de cara, a gente pode dizer, é legal, a gente pode prestar atenção, porque é um assunto trabalhado por uma pessoa que conhece do assunto. E o que muito me assusta é quando a gente olha esses perfis de história de uma maneira geral, é que, principalmente esses mais ideológicos, voltados para uma extrema-direita, que são perfis que trabalham de tudo, né? O cara trabalha desde Segunda Guerra, Primeira Guerra, Império Romano, Cartago, enfim, nada contra as pessoas que têm conhecimentos gerais, mas é muito difícil a gente dominar muito bem diversos assuntos, né? A história toda da vida humana é impossível para qualquer professor de história ter um alto domínio de tudo. E uma outra coisa também que eu digo a eles, né, e é bom a gente dialogar nesse sentido, é que quanto mais coisas a gente fala sobre coisas diferentes, né, que a gente não tem domínio, muito maior a chance de a gente falar besteira, não é verdade? Quando eu discuto temas mais ligados à história do Brasil, que estão no debate público do momento, eu também tenho essa preocupação da linguagem, de dominar o debate, de divulgar, né, livros, conteúdos ou filmes relevantes, recursos para que as pessoas possam estudar. Então, tem vários alunos que não conhecem o que é um podcast, né? Então, esse tipo de coisa acaba sendo importante para que eles possam acessar, né? Pois é, você até mencionou algo que eu tinha me esquecido, mas uma das coisas importantes, e isso eu friso bem aos alunos, é verificar as fontes que essa pessoa que está te ofertando alguma informação na internet, ela traz. Porque muitas vezes não traz fonte nenhuma, né? São apenas opiniões e opiniões jogadas de uma forma simplesmente feita para convencer um público leigo, né? Para não é convencer, é realmente enganar essas pessoas. Mas enfim, Shin, estamos chegando infelizmente ao final da nossa conversa. Seria muito legal passar esse dia todo falando com você a respeito de ensino, porque eu estou gostando pra caramba. Mas eu gostaria então de fazer uma pergunta mais direta no sentido de experiência. Qual é a sua experiência? Qual foi? E o que você tem a dizer para quem está pensando em começar a fazer algo nesse sentido? Como sugestão, eu diria que é necessário conhecer o funcionamento das redes sociais e de seus algoritmos, né? Saber como usar uma hashtag, saber como é que o que é que está sendo dito, conhecer sites que lhe oferecem materiais mais ou menos prontos para você trabalhar em cima, porque você acaba tendo que aprender a editar som, vídeo, imagem, né? Então isso tem um custo, tem um investimento que você tem que fazer, que tem que inserir. Então acho que tem que conhecer. Os algoritmos em particular acho que tem que conhecer muito. Não para que você responda necessariamente a eles, mas para você entender que talvez você não consiga corresponder a eles. Né? Que você não deve pensar em ser um influencer digital no sentido de ter milhões e milhares, sei lá, de seguidores, né? Que vire alguma estrela da internet, mas sim para compreender que seu papel ali é o de conta-gotas, né, de produzir um conteúdo relevante para aquelas pessoas que estão mais próximas de você, né, porque inclusive tem confiança de postar na rede, de vulgarizar esse conteúdo, de divulgar esse conteúdo nessa esfera um pouco menor e mais próxima, né? Acho que isso é um elemento importante. Então, conhecer os recursos digitais
que lhe possibilitam fazer as postagens, como edição de vídeo, imagem, né? Conhecer os algoritmos para saber como eles funcionam e, na medida do possível, você usar as hashtags corretas, postar em bons horários. Então é bom para ficar atento a esse tipo de coisa. Afinal, o objetivo é que o conteúdo chegue em mais pessoas, mas ao mesmo tempo não se iludir, no sentido de que tornar a sua vida atrelada a esses algoritmos. Tem um episódio do Black Mirror, eu não me lembro o nome, que acaba sendo bastante emblemático dessa relação de curtidas, né, entre as pessoas que circulam na rede. Acho que ali tem um bom momento para se problematizar esse papel e talvez uma vacina para a gente ficar esperto. Por fim, agradecer novamente ao professor Igor, agradecer a todo mundo que está escutando, espero que eu tenha contribuído de algum modo, e esse é um pouco do resultado da minha prática ligada às redes sociais. Eu recentemente estou um pouco cansado, porque você tem os seus trabalhos, tem vida familiar, tem pesquisa de doutorado, e por isso não dá para você responder na velocidade que as redes sociais esperam de você. Então é bom não ficar também traumatizado com isso, tá bom? Um beijo a todo mundo, espero ter contribuído. Tchau. Oxi, mais uma vez eu agradeço todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, a sua fala aqui comigo. Muito obrigado pela conversa, pela disponibilidade. E não só me despeço de você, mas me despeço do público também recomendando o que o Shin recomendou. Trabalhar com redes sociais, nós que somos professores, ou seremos professores, né, quem vai ser, não é uma tarefa de blogueiro, não é uma tarefa de ficar famoso. Muitas vezes essa ideia de ter uma TV, um YouTube, nos faz pensar que nós podemos nos tornar assim um Átila, que é um grande divulgador científico. Não é assim, é um trabalho de conta-gotas. Talvez seu conhecimento, né, aquilo que você faz, possa ser reconhecido a nível, né, de internet, digitalmente, mas é manter os pés no chão e principalmente entender que redes sociais, elas nos cansam, porque elas nos cobram muito, o tempo todo a gente tendo que postar, né, conhecimento ele sempre tem que ser novo, a novidade ela é algo que atrai realmente nesses contextos, e as pessoas com aulas, trabalhos, doutorados, não têm tempo de se dedicar tanto a isso. Então, não se cobrar tanto, levar isso como uma maneira também de se divertir e usar o seu tempo livre para produzir algum conhecimento. Um abraço a todos, um abraço a todas e até a próxima conversa.